bem-vindos ao nosso projeto do Cash Show, onde vamos apresentar um podcast com a convidada Susana. Prontos, Começa bem. nós vamos começar a fazer as perguntas sobre a sua profissão e o que é que certas opiniões que acha da sua profissão. Então explique-nos como começou a sua carreira na área da contabilidade e o que a motivou a escolher esta área. Sim, a minha carreira começou há 28 anos, quando me acabei de formar, faz agora em janeiro, foi em 97, e o que me levou a escolher esta área foi que eu gostava de matemática na altura, era maluca, não é? E a minha mãe já seguia esta área, não em termos, não era formada, mas fazia contabilidades de empresas e como gostava foi o que me fez seguir esta área da contabilidade. Por exemplo, Que eu na altura estava indecisa em ir para engenharia. recomenda para alguém que gosta de números, assim, matemática e tudo, esta área da contabilidade, sendo que, por exemplo, nós sabemos que nós estamos dentro do curso de contabilidade, quando nós temos a disciplina Economia e contabilidade é sempre mais teórico. A contabilidade é mais prática de economia. Pois, mas, por exemplo, aqui nós falamos mais do que propriamente de exercícios. Pois. Sempre falar de impostos, cheias das empresas e tudo. Mas em termos de economia e contabilidade, a economia é mais teórica. A contabilidade é prática, porque tu na contabilidade, aquilo que tu adquires, os conhecimentos que adquires nos vossos cursos, vão pôr em prática na contabilidade. A economia não. É mais analisar números, fazer aquela parte das análises das empresas, como é que está. A parte da contabilidade não. É mesmo pegar nos papéis, como tu já viste isso, e trabalhá-los. Por exemplo, no estágio, né, deu para reparar que era mais prático, mas acho que, por exemplo, as pessoas que não fazem estágio ou não chegam a fazer estágio, acho que não têm tanta essa noção. Essa noção, se calhar. Pois, mas a parte é assim, tu com a contabilidade, o que é que tu fazes? Pegas nos documentos, vocês aprendem as contas, não é? E vais classificá-los e lançá-los e só depois aí vês se a empresa está a dar lucro, se está a dar prejuízo, se faturou muito, se não faturou. A parte da economia não. Tem que ter um contabilista a fazer essa parte toda para depois o economista analisar aqueles números e dizer como é que está a empresa. Pois foi aquilo que, por exemplo, se calhar nós antes do estágio não tínhamos essa noção, porque é o que eu digo, por exemplo, na aula, como é assim muito mais, não é de professor, mas também é tipo da matéria que nós estamos a dar, é sempre mais teórico, mais Fazem poucos falar, exercícios. É mais falar. mas é mais matéria do que propriamente exercícios. Até às vezes ficamos mais felizes quando é mais exercícios do que propriamente. Sim, porque é preciso as leis, agora ultimamente, todos os dias saem leis diferentes e os contabilistas têm que estar atualizados para não cometer erros, não é? E se calhar daí vocês darem muita teoria, mas na vossa vida, se vocês ingressarem pela contabilidade, é muito mais prática do que teórica. Nós às vezes quase temos pouco tempo para ler as leis que estão sempre a mudar. Tu vês que à quarta-feira eu ouço a bastonada, não, já estive a ouvi-la, não é? Nós estamos a ouvi-la e a trabalhar, porque há sempre coisas novas, não é? Sim. Mas é sempre muito mais prática. Pois acho que nos estágio dá para ter essa percepção que é muito mais prático do que realmente nós, se calhar, antes pensamos do que é. Pois, se calhar. Por isso é que faz bem Exato. na vossa sala. No estágio eu pensava que ia fazer muitas contas e quando cheguei lá não tinha nada a ver. Porque hoje em dia, é assim, vocês aprendem a contabilidade como ela é. Eu quando comecei, eu não sei se expliquei a ti, mas sei daqueles papeizinhos como nós classificávamos. Eu classificava nos documentos, eu punha o débito e o crédito e depois alguém ia lançar no computador. E há mais tempo aquilo era tudo feito manual, em livros, não é? Nós, por causa do tempo e por causa das leis e por causa dos prazos, vamos automatizando as coisas e temos programas que nos permitem fazer isso. E que nós já sabemos, não é? As contas de cor, e que vocês vão saber um dia. Sim. Nós pegamos naquilo e o computador já está, os programas estão automatizados, que nós pegamos nas faturas e aqueles passos que vocês aprendem, nós passamos à frente, não é? E às vezes é difícil nós às vezes explicar porque aquilo está tão automatizado, não é? Mas passamos à frente, mas quando eu comecei, davam-me uns papeizinhos, eu punha débito, a crédito e depois alguém ia lançar, não é? Nós classificávamos as faturas todas. Hoje em dia, às vezes, clientes têm muitos faturas, se nós estivéssemos a escrever uma a uma, perdemos muito tempo, nunca mais fazemos isso. Nós temos os programas de maneira a que aquilo já está automatizado e vai para aquelas contas para ser mais rápido, mas precisamos de saber essas contas, não é? Porque senão não sabemos classificá-los. Por acaso, a segunda pergunta é sobre isso. Se considera que a profissão de contabilidade mudou nos últimos anos com a introdução da tecnologia? Isso tornou mais automático? E ajuda, sim, muito mais automático. E sim, eu quando comecei a trabalhar,
as declarações fiscais eram todas feitas manualmente. Vocês já ouviram falar no modelo 22, que Sim. sai no final do ano. Aquilo era feito manualmente, nós tínhamos que pôr um papel químico para passar para a folha de baixo, porque nós tínhamos que ficar com o duplicado. E agora não, o computador descarrega aqui os dados na aplicação das finanças e aquilo é só validar e já está. É como o IRS. Vocês lembram-se, se calhar, dos vossos pais fazerem o IRS à mão. Sim. E agora é só agora validar tudo no os computador. números e aquilo Mas será que em minutos faz. Mas será que, por exemplo, não vai acontecer como acontece nos outros postos, por exemplo, a contabilidade vai chegar a um ponto onde vai tirar menos postos de trabalho, ou as pessoas vão ter que continuar, por exemplo? Não, porque dá muito trabalho, já vistes, não é? Sim, Porque, claro, porque as pessoas têm que porque trabalhar é no computador. preciso, porque assim, as finanças, não é? Para aqueles empresários que não têm contabilidade organizada, vocês já aprendem essa diferença com contabilidade organizada e sem contabilidade organizada. Eles estão a tentar automatizar as coisas com o cruzamento de dados dos SAFTs, para depois ser mais fácil só validar até mesmo a declaração do IVA e tudo. Mas para os outros empresários não, porque o que é uma compra para mim, para outra pessoa pode não ser uma compra, pode ser uma despesa e precisa sempre ser o contabilista para ver aquilo na atividade, o que é. Precisamos olhar para os documentos e para as faturas e para os classificar. Então será sempre, se calhar, uma vantagem cada vez mais tornar-se assim mais tecnológico e mais autónomo. Sim, porque ajuda, poupa-nos, tira-nos tempo, não é? E dá-nos tempo para depois de tudo lançado, olharmos para o balancete e podemos dizer ao cliente, olha, está muito lucro, tente fazer um investimento, ou olha, está com prejuízo, veja o que é que se está a passar aí. Temos mais tempo para isso. Quando é manual, chegamos ao final do ano e às vezes não conseguimos, quando era, não é? É preciso mais pessoas para fazer e depois não conseguimos dar um apoio tão grande ao cliente. Será também, porque, por exemplo, em algumas áreas é sempre tirar postos de trabalho de certas pessoas, mas se calhar na contabilidade vai ajudar. Sim, ajuda bastante. A diminuir o trabalho e se calhar a tornar mais eficiente, onde as pessoas podem trabalhar mais durante o dia. E podemos fazer outras coisas que a contabilidade também nos permite, que às vezes, se é só trabalhar números e faturas, ver outras coisas e tentar ajudar os clientes de outras formas, não é? Quanto mais tempo tivermos, dá para fazer isso. A terceira pergunta é: quais são os desafios mais comuns com que você se depara no seu trabalho diário? Os desafios? Assim, as dificuldades que costuma haver. É assim, é alguns clientes que são, é assim, nós temos muitos clientes e vocês vão ver, temos muitos empresários, isso é complicado, que acham que por ter uma empresa que aquilo é deles. Pronto. Então, se for preciso, pegam no cartão da empresa e vão comprar coisas pessoais e levantam dinheiro e às vezes nós explicamos que eles não podem fazer aquilo. E não adianta, às vezes é anos e anos e eles dizem, essa empresa é minha, essa empresa é a empresa e ele é ele, não é? Não podem misturar aqueles dinheiros porque depois, se calhar viram uma inspeção, podem ser tributados, não é? E isso ainda continua a ser os dados bancários que eles acham. Nós queremos os dados bancários para ver quanto dinheiro têm na conta e nós precisamos de conferir, não é? Pronto, isso são coisas complicadas que hoje em dia já há clientes antigos que continuam a ser muito renitentes nessas partes. Pois, não é que, né? Desde que às vezes a gente diz, a minha mãe não é isto, são todos diferentes, Mas os empresários mais pequeninos, pronto, são mais renitentes. Empresas maiores vão se habituando e sabem, precisam disso. Aqueles, por exemplo, um cafezito, uma coisa mais familiar, como é familiar, são dois irmãos ou o marido e a mulher que são sócios, acham que pronto, podem misturar tudo. É tudo a mesma, o dinheiro está lá, é deles. E não é assim, porque daquele dinheiro da empresa tem que prestar contas, depois o que sobrar podem ficar com eles, mas eles acham que não, é tudo deles. E às vezes é complicado fazê-los entender isso. Agora vamos à parte mais das empresas, que é, se nota alguma diferença entre o trabalho de contabilidade em empresas de pequena dimensão ou de grande dimensão? Se às vezes, por exemplo, é claro que, por exemplo... Nessa parte, na parte, não é, dos empresários, por exemplo, não é? Os de grande dimensão estão mais abertos, mesmo se nós lhe dissemos, olha, vamos fazer isto ou aquilo, mesmo na parte informática deles, para nos facilitar a nós, ou até para ser mais fácil, os empresários das empresas grandes estão mais abertos às mudanças e a evoluir. Os pequeninos não. Qualquer coisa para eles às vezes é um bicho de sete cabeças e é mais complicado. Por exemplo, mercearias, cafés é mais antigo do que propriamente outras empresas. Sim, não é ser antigo. Se for,
por exemplo, uma confeitaria grande ou um café grande que tenha sócios diferentes, que não sejam família, às vezes é fácil uma pessoa dizer, ah, tem que fazer isto e eles verem que podem evoluir e até é bom para eles. Mas quando é aqueles mais, que é tudo familiar, acham que já se fazem assim há muitos anos e qualquer coisa que seja diferente é mais complicado. Agora, por exemplo, vamos passar para a pergunta 5. Na sua perspectiva, de que forma é que a contabilidade pode ajudar um pequeno empresário a crescer e a evitar problemas financeiros? Pronto, a contabilidade pode, naquilo que nós estamos a falar, não é? Depois das coisas, com os programas que nos ajudam, não é? Depois de tudo lançado, nós podemos dizer ao empresário, olha, está com muito lucro, por exemplo, você não quer comprar isto, ou fazer ou investir aquilo, ou fazer qualquer coisa para tentar pagar menos impostos de forma legal, que possa investir numa coisa que ele necessite para a empresa, ou então se está com prejuízo, olha, o que é que se passa aqui? Você não acha que está a ter uma margem pequena que está a vender e está com prejuízo, tentá-los. Depois dos números lançado na contabilidade, nós conseguimos ter a noção se a empresa é lucrativa ou não. E depois passamos a mensagem do que é que ela há de fazer, não é? Porque nós não somos gestores, nós somos contabilistas, depois há a parte da gestão. Aqueles gestores é que são a parte mais da economia e da gestão, mas nós conseguimos fazer essa parte, enquanto eles não conseguem fazer a parte dos números. Normalmente os economistas não percebem muito de contabilidade, nós conseguimos, depois de tudo lançado, analisar e dizer assim, olha, está aqui qualquer coisa que não está bem. Então você compra a 10 e vende a 11, está a ter uma margem pequena, ou tem que comprar mais barato. Conseguimos, depois de tudo lançado, tentar-os ajudar de forma a, se tiverem prejuízo, a minimizá-lo, ou a tentar, e se tiver muito lucro, se conseguem fazer um investimento para depois no final não terem que pagar também tantos impostos, não é? Porque às vezes eles querem comprar ou mudar um carro, tem que mudar em janeiro ou em dezembro. Em dezembro, se eles tiverem muito lucro, ajuda a abater um bocadinho, não é? E em janeiro, já no ano a seguir, vão ter que pagar impostos, por exemplo. São certas coisitas que às vezes em dezembro eles podem fazer se necessitarem, porque também se necessitarem não vão gastar dinheiro com isso, não é? Nós chegamos, por exemplo, a entrevistar uma senhora ali na Lapa, que era florista, e ela por acaso também tinha estudado contabilidade. Nós perguntámos-lhe assim se tinha contabilista. Ela disse que sim. Nós perguntámos se lhe ajudava e ela disse que apesar de ter tirado a contabilidade, que lhe ajudava muito a poupar o trabalho e a ver melhor, que assim não tinha tanto. Sim, porque muitos dos clientes, e tu viste, eles mandam os papéis, alguns são mais organizados, outros mandam, metem numa saca e nem querem saber. E se há alguns que nós ligamos e dizemos, olha, você está com muito lucro, não sei o quê, e eles até acatam, olha, façam. Há outros, está lucro ou está, não querem saber, porque nós também sabemos, não é? E fica aqui entre nós que muitos empresários mais pequeninos, não é? Não faturam tudo que, não é? Vais a um café e vês que muitas vezes eles não te vão registrar na máquina, e eu também tenho essa noção, não é? Eu vejo o que é faturado, mas nós às vezes podemos dizer que ele está com prejuízo, por exemplo, essa florista, mas ela até não está, porque se calhar vende muito mais que não está por ali, não é? E nós só conseguimos ver os números faturados, não é? Agora, se há outros números por aí, nós não temos como os descobrir, não é? Agora, quais são os erros mais comuns que os empreendedores cometem ao lidar com as finanças das suas empresas? Quais os erros que assim encontra mais? Os erros é essa parte, a parte financeira, deles misturarem tudo. Portanto, isso é o pior erro que eles fazem. Tirando isso, assim, o mais comum em quase todos os empresários, até mesmo às vezes nas empresas grandes, é ou irem de férias e metem no hotel, ou irem jantar com a família e metem aquilo. Pronto, esses são os erros mais comuns, que eles acham que aquilo é tudo deles. Pronto. E não adianta, às vezes. Trabalho, quando eles misturam. Dá, porque assim, nós não podemos, quando eles misturam as coisas, o que é que vai acontecer? Aquelas despesas não são aceitas. E depois nós temos que os avisar que as despesas não são aceitas e são tributadas. Não é? Se aquilo sai, se eles pagam a dinheiro, nós podemos simplesmente não lançar aquilo. Se paga dinheiro, há um custo, nós não entramos. Mas se eles pagam pela conta bancária, nós temos que fazer, ao fazer a conciliação bancária, está ali aquele valor. Não é? E se saiu do banco, quando é que ele vai? Se não é custo, vai entrar no caixa. E depois já há muitos empresários que dizem, você fechou, tenho um caixa de 2.000, 3.000 euros. Eu não tenho esse dinheiro. Aquilo é dinheiro que eles ao longo do ano tiram de despesas que não são documentadas.
E depois isso, depois, no final do ano, as finanças bem sempre podem chegar a alguém numa fiscalização e perguntar, mostra-me dinheiro, eles não têm. Eu não tenho como E provar. depois vão ser tributados e podem ter uma coima, só que muitas vezes eles não querem saber e nós às vezes andamos ali à rasca e temos que tributar aquilo e que são despesas não confidenciais, além daquele valor não considerar, não tem que pagar 50% de tributação autónoma. E eles não gostam muito, mas continuam a fazer. E que são erros que não deviam ser cometidos, não é? Não Não- é bem erros, é hábitos. O erro não é um erro contabilístico. Nós temos que lançar naquela conta porque aquilo nós não podemos considerar, não é? Se às vezes é um jantar, nós sabemos que é com a família, mas se eu puser o nome de 2 ou 3 clientes, mas tem que ser uma empresa que dê. Por exemplo, se for um café, ele não vai jantar outro sítio com um cliente. Se for uma empresa grande, vá com a família, nós podemos dizer que ele foi com um cliente e é um almoço de negócio e podemos considerar. Mas há estas mais pequeninas que o ramo que fazem, por exemplo, essa florista, se pusesse uma despesa de 200 ou 300 euros, ela não ia almoçar com os clientes da florista. Claro. Há negócios que isso não encaixa, enquanto noutros nós podemos encaixar a despesa, noutros nós temos que olhar, por isso é que eu disse, uma despesa para um pode não ser para o outro, porque mediante o ramo da atividade nós temos que tentar encaixar para ver se faz, se aquela despesa tem lógica ou não, não é? Pronto, agora a próxima pergunta também é aquilo que estava a dizer mais no início. Okay. Na sua opinião, qual a importância para um contabilista manter-se atualizado sobre as mudanças nas leis fiscais e tributárias? É muita, porque hoje em dia as leis quase, assim, não digo diariamente, mas mensalmente ou semanalmente, há sempre coisas novas. E se nós não estivermos atualizados, podemos cometer muitos erros. Agora, não sei se vocês têm ouvido falar, ontem ela estava a falar, é o IRS jovem, não é? Agora a nova Ouvi-se mais modalidade. nas notícias. Pronto, vocês ouvem mais nas notícias, pronto, que a grande novidade este ano, já para os salários de janeiro, não é? E que todos os clientes querem saber como é que isso se processa e depois nas notícias dizem uma coisa que depois não é bem o que está ali, não é? Porque nas notícias é tudo muito fácil, mas depois nós ao aplicar a lei não é assim, não é? E se nós não sabemos o que vai sair todos os dias, podemos, não é? Porque nós não podemos alegar desconhecimento da lei, não há nenhum, não é? Mas podemos cometer um erro porque nós não sabemos, não é? Se não estivermos atualizados, estamos a fazer uma coisa como aprendemos há mais tempo e estamos a fazer uma coisa errada, porque hoje em dia isto está sempre a mudar. E mesmo depois de ter estudado tantos anos, tem que continuar sempre. Sempre. Ainda não parou. Não, é assim, a base que vocês estão a aprender é a mesma. E eu tive, pronto, foi pior porque eu aprendi com o POC, vocês estão a aprender com o SNC já, não é? E a mim custou-me um bocadinho mudar, porque houve muitas contas que mudaram. Pronto, eu agora já, acho que já não me lembro das antigas. Mas ao início, classificar numa conta e noutra, eu às vezes, como já tinha aquilo na cabeça, baralhava-me um bocadinho. Mas aprendendo, essa base não muda, o que muda é a lei, como tu podes aplicar, por exemplo, há uns anos, se calhar, podes considerar aquele gasto, agora, se calhar, já não o consideras. Ou tens que crescer. E essas coisas, e as taxas, para depois fazer as contas no final do ano, tens um limite, tens aquele limite. E isso é que nós, se nós não estivermos atualizados, podemos até prejudicar o cliente, a empresa. Pronto, agora nós queremos, ainda na sua opinião, que podem os profissionais de contabilidade fazer para se prepararem para as mudanças tecnológicas e regulatórias futuras? Assim, nós temos, assim, para nos preparar é investir em programas que nos ajudem mais na parte tecnológica, nas formações, porque a Ordem faz formações contínuas, há sempre formações, todas as semanas temos uma online, depois temos muitas ou presenciais ou online, porque precisamos disso e investir em programas que nos ajudem, não é? Automatizar mais, tu chegaste a ver aquilo que nós lá temos das contas, não foste do Energem? Acho que não. Não, nós, por exemplo, nós temos lá um que eu andei a chatear a cabeça aos informáticos, que o que é que faz? Ele vai ao portal das finanças, não é? Porque as empresas são obrigadas a comunicar a faturação até ao dia 5 do mês seguinte. Tanto nós, os nossos clientes, como os fornecedores deles. Depois há um cruzamento de dados, então nós conseguimos um programa que vai, depois de tudo comunicado, ele com aquele contribuinte e com a senha das finanças, descarrega ali as faturas todas e nós conseguimos, temos as faturas à frente e se houver um cliente que falta-nos uma fatura de 1000, 2000 ou até 20 euros, o que for, nós conseguimos alertar, olha, está aqui um fornecedor que
lhe faturou isto, não tem esta fatura, que eles às vezes arranjam os papéis ou esquecem. Se nós ali conseguimos ver as faturas que nós temos à frente, conferimos naquele programa se estão ali todas ou não. E é mais fácil, porque depois, por fornecedores, em certos ramos de atividade, naquele fornecedor ele só compra, no outro é só uma despesa. E nós temos aquilo parametrizado com as contas. Aquele fornecedor tem o número, por exemplo, 10, e o 10 é compras, e vai a 31, e o outro é despesas, vai a 62. E nós chegamos ali, para ser mais rápido, nós já tivemos aquele trabalho a fazer a classificação nos fornecedores, depois vemos as faturas, vamos pondo o pisco, não é? E depois aquilo integra automaticamente e põe lá aquelas contas que a gente já teve. Pronto. Isso, há 3 ou 4 anos não tínhamos que lançar manualmente. Desde que eu andei a chateá-los, eles conseguiram fazer aquilo. É mais rápido, por exemplo, lançar assim um monte, estando lá as faturas direitinhas. Nós chegamos lá, temos os códigos, à frente dos códigos tem, eu depois vou-te mostrar, se não te mostrei, tem as contas, e nós chegamos ali e aquilo vai tudo para a contabilidade. É mais rápido. A parte financeira não temos porque não é obrigatório emissão de recibos, por isso não temos como, essa parte tem que mesmo ser manual. Mas essa parte que já é, pronto, é um volume de negócios considerável, já conseguimos automatizar com esse programa. E se calhar há outras coisas que eu já andei ali a tentar, mas ainda não está a funcionar muito bem. Também não viste aquela pistola de códigos que é, mas já tentei que aquilo era mais rápido, porque agora as faturas, o ano passado, todas tiveram que ter aquele código, vocês já viram nas faturas o código QR, não tinham. Sim. É uma obrigação legal e eles tiveram que alterar os softwares, todas as faturas têm que vir com o código QR. O portal das faturas todos os anos já tem que ser atualizado, não é? Tem que se validar as faturas todos os anos. Eu tive faturas ao meu pai e houve um dia, dia 1, dia 2, já não consegui tirar mais faturas. Tens que, já o ano passado, tens que se comunicar as séries. É isso, as séries. Eu passei lá a mudar séries. Que é isso? Normalmente, em dezembro, já comunicamos as séries para o ano a seguir. Faz uma vez por ano. Também isto foi para aí há 2 anos que surgiu. Porque senão chegas a janeiro, também houve uma cliente, por acaso ela é a minha vizinha no sábado, disse: Susana, não consigo tirar faturas, vou ter que falar com o informático. Não, tens é comunicar a série. Eu tive-lhe a fazer aquilo. Porque todos os anos temos que comunicar as séries novas, porque senão não deixa faturar. Isto são aquelas obrigações que nós temos, lá está, senão os clientes dizem-nos aquilo e nós dizemos: olha, fala com o informático, se então o contabilista não sabe, não é? Mas, por exemplo, aquilo que eu estava a dizer, as faturas agora têm todas, se tu vires, nem que seja num cafezinho, têm todas aquele código QR. E nós tentamos, mas o informático, aquilo não está a funcionar muito bem, como daquelas pistolas leitores de código QR também, ao digitalizar o código, aquilo tentar entrar na contabilidade, para tentar ser mais rápido, não é? Porque nós temos alguns clientes que por mês são daquelas pastas de arquivo 2 ou 3. E às vezes é complicado, há outros que é menos, mas pronto, mediante o volume de negócios, é essas coisas que nós tentamos automatizar, pronto, para facilitar um bocadinho o nosso trabalho. Nós depois temos que o conferir, mas o lançamento é mais rápido. Mas, por exemplo, já sabemos que, por exemplo, a gente está cada vez mais a modernizar as coisas, aumenta a tecnologia e tudo. Mas quem já tem, tipo, assim, uma certa idade, se calhar, tipo, por exemplo, trabalha na contabilidade, vai ser mais difícil para eles aprender. Pronto, aquela parte das pessoas com mais idade têm dificuldades com tecnologias, de se adaptar. E às vezes não é preciso pessoas com muita idade, há novos que também não conseguem. Mas é assim, um contabilista, infelizmente, não é? Essas pessoas hoje em dia têm mesmo que se atualizar, porque não há nada que a gente faça manualmente, é tudo no computador. Claro. Não é? Podem não ter programas que sejam e que gostem de lançar manualmente, mas têm que saber lançar, porque aqueles livros manuais que havia quando eu fui, tínhamos que passar aquilo para os livros, mas agora isso já acabou. Mesmo a faturação para as empresas deixou de ser manual, só para aqueles que não têm contabilidade organizada, se fosse um sítio qualquer, já não vês aqueles livrinhos de talão de faturas. Claro. Só quem for isento de IVA ou que for um empresário. As empresas já todas são obrigadas, já são todas, antigamente havia muitas que fazíamos a fatura num papel, agora sai tudo por computador, mesmo aquelas máquinas nas frutarias, aquilo são mini computadores, ou nos cafés. Por isso, infelizmente, aquelas pessoas mais antigas tiveram que se atualizar, porque senão, hoje em dia, sem a parte informática, não se consegue fazer contabilidade. Mas precisa de uma ajuda, se calhar, alguém mais jovem e tudo. Porque acho que, por exemplo, também as pessoas mais velhas não têm.
acham que as tecnologias não ajudam, mas se calhar poupavas mais trabalho e estavas a Sim, falar há há pouco. pessoas que, pronto, lá está. É uma das dificuldades quando isto há uns anos obrigou, porque ainda, assim, o tempo passa tanto depressa, não sei precisar, mas para isso que há 5 ou 6 anos ainda havia as faturas manuais. Mas agora, isso foi sendo pelo volume de negócios, quem faturasse mais de 100 mil, mais de 50, mais de 25 e depois foi para todos. Nem que faturasse só 1 euro, e que sejas uma empresa, é obrigado a ter um programa informático. Nessa altura houve muitos empresários que fecharam, ou que passaram aquilo para os filhos e depois também, isto é tudo muito bonito, mas quem ganha muito com isto são as casas de informática, porque todos os anos é preciso atualizar o software, porque todos os anos as finanças mandam versões novas para isto ou para aquilo, e depois, mediante o contrato que tu tenhas de onde compraste o equipamento, fica cara. Claro, a manutenção. Aquela atualização diária que todos os anos eles levam muito dinheiro, e às vezes os nossos clientes, para atualizar a versão de SAP teve que pagar 200 a 300 euros, nós não temos culpa, porque eu não consigo atualizar a versão daquele software, eu consigo, muitas vezes, sabes que às vezes estou lá, há clientes que não sabem tirar um fecheiro, eu tenho que ir lá com a pena e tirar o fecheiro que eles não sabem. E nós fazemos isso, ajudamos, mas agora atualizar o programa não, porque tem que ser a empresa de software que o pode fazer. Naqueles que nós conseguimos, nós tentamos ajudar, mas há outras coisas que nós não conseguimos fazer. E quando houve essa mudança, até houve muitas empresas ou que fecharam porque às vezes não conseguem, pronto, lidar com a parte informática. Se calhar então a contabilidade tem essa vantagem que os outros trabalhos não têm. Que se calhar a tecnologia vai trazer mais ajuda do que propriamente tirar o trabalho às pessoas, vai cada vez ajudar mais. É porque as finanças em si, cada vez mais, obrigam. Antigamente, pronto, nós tínhamos, sei lá, tínhamos que mandar os salários no final do mês, as declarações para as finanças, antes era só para a segurança social, e mandar o IVA. Agora não, nós temos quase, pai, todas as semanas temos um prazo, ao dia 5 é o SAT, ao dia 10 é o fecheiro para a segurança social, ao dia 15 temos o IVA, ao dia 20 temos os impostos, depois começamos a partir do dia 25 a fazer salários para mandar. Não há muita monotonia, estamos a acabar de fazer uma coisa, já temos outra para fazer, não é? Porque agora, enquanto havia 2 prazos ou 3, agora não. Cada vez há mais prazos para fazer isto. Agora, por exemplo, em fevereiro todos têm que validar as faturas por causa do IRS e há muitos clientes que não fazem, nós fazemos para os clientes. Tu não validaste ano passado? Não, acho que não. Não foste. Pois tu não foste já mais para a frente, já não foste em Acho que foi em fevereiro. junho. Pronto, não apanhaste essa parte. Porque há muitos prazos que isso não havia. O IRS nós somávamos e mandávamos, agora não. Se não tiver validado, eles não aceitam. E pronto, por isso é que eu estou a dizer que a tecnologia ajuda-nos, porque há as finanças para tentarem controlar, não é? Criaram muitos prazos e há muita burocracia e pronto. E isso torna o nosso trabalho mais moroso e é por isso que nós precisamos da ajuda também da E assim informática. é mais organizado, eu acho. Sim, a depois parte de entrarmos no esquema é mais fácil aquela habituação, a passagem, não é? Está ali cheio de papéis, depois é papéis ali. Acho que é mais fácil. Por Sim, exemplo, uma das computador. coisas que eu gostava, mas é muito caro, mas um dia, era o arquivo digital, que agora há muito arquivo, mas nós para fazermos lá no gabinete o arquivo digital precisávamos ser empresários que o fizessem e eles não querem saber disso, porque há muitos empresários que digitalizam tudo e depois mandam-nos os papéis. Aquilo digitalizando, ou mesmo nós digitalizando, em vez de termos as pastas, está tudo, não é, guardado na nuvem, não é? E nós queremos, vamos ao lançamento e vimos no computador a fatura, escolhemos de ir folhear, claro que é um investimento muito grande, mas também ainda não o fizemos não só para o investimento, porque se calhar só de para aí 5% dos nossos clientes eram capazes de aderir, os outros querem lá saber, mandam os papéis para ali, não é? E depois também isso, porque é muito melhor, é menos papel, é mais organização, não é? A secretária é mais fácil até as conferências. Agora eu acho que para finalizar, nós queremos a sua opinião. O que é que qual é a sua opinião, por exemplo, como é que é de explicar? Se. Como é que é? Se agora, por exemplo, se acha que os jovens deviam mais escolher esta área, se acha que, por exemplo, eles vão gostar mais porque cada vez mais é tecnológico, e se acha que, por exemplo,
porque é que deviam aceitar este curso? Não é que o nosso curso é técnico de contabilidade e o porquê deviam aceitar este curso pode também vir a ajudar na vida deles futuro e se recomenda. É assim, eu já te disse, eu gosto muito do que faço, gosto. Mas estou a ficar um bocado cansada. Mas gosto, é assim, pronto, quando estávamos a falar no início, a minha mãe queria que eu fosse para a economia e eu sempre disse, eu prefiro contabilidade que é mais prático, eu gosto de coisas mais práticas, pronto. E gosto do que faço e gosto principalmente da parte dos fechos no final do ano, porque é diferente, quebra aquela rotina, estamos sempre a contabilizar tudo, a fazer tudo igual ali na parte final, ver os estoques, ver o lucro, gosto dessa parte porque é diferente e gosto do que faço, mas com tantos prazos nós às vezes não temos tempo, não é? Porque já agora estávamos a dizer dos prazos, é deste dia, não sei o quê. Por acaso há 2 anos fizeram em agosto as férias fiscais que dá para uma pessoa realmente tirar férias, porque senão quase não temos tempo para tirar férias e isso, pronto, a Patrícia diz que quer se reformar e não recomenda a ninguém a contabilidade. Eu gosto, mas é preciso gostar, não, é assim, é preciso gostar-se para ter esta profissão, porque a profissão acaba por, não é uma profissão que não estás ali a não fazer nada, mesmo com a tecnologia, é uma profissão de muito trabalho. Por isso é preciso não só gostar de matemática, mas gostar de números e gostar daquilo que se faz, porque quem não gosta cansa-se e acha isto é muito trabalhoso e não quer fazer. Mas eu aconselho porque eu gosto, embora esteja cansada e eu aqui há uns tempos dizia que se me saísse olhar, mas continuar a fazer contabilidade, agora já se calhar não digo a mesma coisa. Porque começo a ficar cansada, pronto. Mas gosto. Se calhar vai haver mais aderência. Por exemplo, quem nos próximos anos notarem cada vez mais que a contabilidade vai-se modernizando, torna-se mais tecnológica, se calhar vão abrir muito mais. Sim, mas mesmo assim é preciso gostar, Claro. percebes? Porque, né, para levar É assim, eu acho que em tudo é preciso gostar do que se faz. Quando uma pessoa está um bocado contrariada, acho que nada corre bem, não é? Mas pronto, a contabilidade pode ser monótona, não é? Porque tu vais passar um ano a fazer a mesma coisa, ganhar uma fatura, num café, compras, pronto, aquilo é sempre igual. Mas quebra porque tu, não sei quando, tem que mandar aquilo. Depois há o stress, quando não nos manda, depois temos prazos. E hoje em dia, se mandamos uma coisa fora do prazo, as contas são muito altas, não é? E nós temos às vezes que insistir com eles, porque depois a culpa é sempre contabilista. Porque vai fora do prazo, você podia ter insistido mais comigo, e pronto. Mas também há aquela coisa, se há a diferença dos empresários, aqueles não entendem e até fazem as coisas e conseguem tê-las, e se não mandam, dizem, olha, eu sei que a culpa foi minha que eu não consegui. Os mais pequeninos não querem saber, e depois foi para o prazo, você podia ter insistido mais comigo, então foi o que fazia, não é? Nós alertamos sempre, mas só quando acontece É que, não é? Mas isso em qualquer vocês coisa. sabem qualquer coisa, a culpa é do contabilista, é sempre, não é? Vão ao banco, o contabilista devia de saber, e coisas que não somos nós que temos que fazer, mas é tudo para lá, pronto. Mas tem muitos prazos que quebram muito nisso, agora temos que fazer aquilo, agora vamos fazer não sei o quê, pronto. Mas por isso é que eu estou a dizer, é preciso gostar. Por exemplo, no meu caso, quebrou as minhas expectativas, que eu achava que ia ser só papelada, mas Mas tu gostaste? sim, quando tornou-se para a parte de computador, foi a parte que eu gostei mais. É bem melhor. Eu também pensei que era só papéis e contas, Era? pensei que era só isso, mas só nos impostar e Também vi mais ou menos foi como é que diferente. é feito. Não tem nada a Exato, e ver. depois, por exemplo, como torna-se assim mais prático, passa o tempo rápido, por isso é uma coisa que nós estamos a fazer e estamos, se calhar, Realmente é uma coisa que nós nunca estamos parados, é sempre. Não, nunca se E está passa o parado. tempo. É o que eu estou a Exato. dizer. O tempo, às vezes, nós Tem chegamos sempre lá alguma coisinha. e ou ele vai-se embora. Ih, já são 5 horas. Uma pessoa, às vezes, não é? Porque nem dá tempo, porque nós estamos ali, não sei onde é que tu estagiaste. Estamos todos num open space e então um vai dizendo uma coisa, outro vai dizer outra, vamos brincando, não é? Também temos que passar, não podemos estar sempre ali, não é? Senão, meu Deus. E às vezes o tempo passa, há dias mais chatos que uma pessoa, olha, são estas horas, mas muitas vezes o tempo passa e a gente nem se apercebe, porque estamos sempre a fazer coisas. Mas era isso, nós não tínhamos essa perspectiva antes de irmos para estágio. Era sempre aquela coisa de, vai ser só papelada, vamos estar sempre. Ninguém nos tinha passado tipo, Essa essa imagem, imagem, né? Quando nós chegamos lá foi tipo uma surpresa para nós. Nós começamos a trabalhar nos computadores, como eu tinha dito, no Toque Online muito tarde. Exato. Nós só começámos
Sabe que estamos a tentar tocar online, tipo, o ano passado, o segundo ano, já foi no E as finalzinho. pessoas diziam, vocês vão fazer isto. Depois quando cheguei lá não era nada daquilo que Exato. eu estava a fazer. Diziam que nós tínhamos que, por exemplo, se mandarem-te ir buscar as capas, vai, obedece e dizer que nós deixámos aí, vai ser. Vou Vai fazer só ali de fazer- escravo. Exato, vai ser só ali mesmo Não, a fazer descambos. Claro, Mas é depois, assim, pronto, tu fizeste também arquivo, é assim, os documentos vêm, nós temos que separar e arquivar, porque só depois de eles estarem arquivados é que nós podemos ir para o computador, como tu fizeste, porque se quer não podemos pegar logo neles e ir para o computador, temos que ordenar aquilo, porque às vezes há muitas coisas que estão lá, ou que não é com aquele contribuinte, ou que está com o nome dele e não está com o nome da empresa, depois temos que fazer essa triagem primeiro, quase como no hospital, faz a triagem dos documentos e arquivamos. Depois de arquivar, pronto, damos a maior parte do tempo, acho que é mais no computador, porque separa-se relativamente rápido, depois é o computador que nós fazemos o resto todo. mas até a parte das capas eu também não achei assim muito cansativo também. Ai, gostei. Também. Porque ali estar a dividir os papéis e tudo existe, Pois, se calhar vocês aqui foco. se calhar não tinham essa noção. Não. Vocês se calhar nunca pegaram numa fatura ou um recibo aqui. Não. O máximo que talvez foi assim um cheque. Exato, foi um professor E é que nos diferente, trouxe. não é? Que tu vês, isto é uma fatura simplificada e agora isto. É uma, Eu nem eles sabia mandam que íamos estar a tudo. ver ali os detalhes, a fatura, se tem lá um número de Exato. contribuinte, se Pois. tinha aquilo, se tinha. É isso. Foi tudo por falar. No Sim. máximo que nós, por exemplo, aqui vimos foi só os cheques, porque era sobre a matéria. E agora Exato. quase nem se usa. Exato, Não, agora quase quase foi o que não. nos disseram. O professor disse, agora quase nem se usa cheques, olha este aqui, já não usa há muito tempo. Até mostrou o carimbo e tudo. Epá, acho que nós não tínhamos essa percepção das coisas. Uma experiência diferente. Porque nem se nós, o que é que temos, nós não podemos, por isso é que a parte do arquivo é muito importante, porque nós temos que pegar e ver, não é? A partir das faturas são todas informatizadas e são todas válidas, mas houve um tempo, quando passou, que havia muitas faturas que se não dissesse processado por computador, as finanças não aceitavam. Agora quase todas dizem, e agora com o código QR é fácil validá-las e com esse programa, se elas não tiverem naquele programa, alguma coisa se passa com aquela fatura, ou não é legal, porque aquele programa, como vai buscar tudo que foi declarado, nós conseguimos mais ter essa noção. Porque às vezes, por exemplo, temos lá uma frutaria que ela compra muita coisa, mas às vezes vem em consumidor final. E são os mesmos fornecedores habituais. E nós, se não tiver esse programa, ajuda-nos nisso, a não cometer erros. Porque nós chegamos e aquela fatura não está, e nós vamos olhar, pois não, aqui diz consumidor final, ou então diz o nome da empresa, mas o contribuinte está 9999. E nós, no arquivo, é isso que nós olhamos, vemos se está o nome direito e o contribuinte, porque se não tiver o contribuinte, ele, no nome até pode se enganar numa vírgula ou não sei o que, ou escrever mal, mas o contribuinte é que tem que estar direitinho. Se o contribuinte não estiver... Muito isso. Tinha de estar a ligar, que isto não está direito, depois tinha de mandar as fotos para trás. Porque às vezes acontece isso, por isso é que essa parte também é importante. Porque depois disso feito, está direito, depois a parte de passar para o computador. Depois tinha aqueles senhores que não percebiam o que é que eu estava a falar, eu tinha que falar mais 5 vezes a mesma coisa, eles mesmo assim não percebiam. Lá está, às vezes são os mais velhos, não é? Sim, são os mais velhotes que eu ligava e eles, o que é que a menina está a falar? Pois. E depois, pronto, e como era ali nova, eu ficava assim um bocado, será que eu estou a dizer direito? Mas depois também eu pedi lá ajuda e eles ajudaram, sim. Ainda bem que temos estágio, porque se calhar, por exemplo, se nós fôssemos, por exemplo, do 10º até 12º sem ter estágio, só com a teórica, sem exemplos. Ficávamos com uma ideia. Exato, ficávamos com uma ideia muito diferente. Eu, pronto, quando acabei o 12º fui para a faculdade, e quando acabei a faculdade comecei a trabalhar, e não tinha nada a ver, porque tudo, lá está, embora na faculdade disse-nos mais algumas coisas, mas é na mesma teoria, também não pegávamos em faturas, tínhamos exemplos e tudo. Quando começaram a pôr os papéis à frente, eu era assim, pronto, os primeiros meses foi complicado, porque, pronto, estávamos habituados a uma coisa, não é? E eu nunca tinha estagiado, e quando comecei a trabalhar, pronto, foi diferente. Mas pronto, mas por acaso acho que tive sorte, que eu tive um patrão que punha as coisas. Quanto demora? Meia hora, tu fazes em 20, eu assim, está bem, pronto. E eu sou um bocadinho muito rápida, se calhar, graças a ele, porque ele obrigava, não é? Porque eu não tinha experiência, nunca tinha trabalhado na vida, nunca tinha feito um estágio, não é? Mas pronto. Mas acho que estes cursos são bons, porque vocês têm mais essa noção, e se não gostarem, assim, olha, mudo.
Mas se gostarem, eu acho que devem continuar. E, por exemplo, como também temos a opção de escolher para onde nós queremos ir, e também, se calhar, também vamos ganhando aquela noção do que é um trabalho realmente, um ambiente de trabalho. Sim. Porque vocês estão lá, no fundo, quase as horas todas do trabalho. Exato. E conseguem ver, não é? Claro que há sempre trabalhos nossos. Dizem que o nosso curso é mais prático, mas cá não temos essa noção depois, quando acabarmos, como é que é o ambiente de trabalho, como é que é conviver com pessoas. Se calhar, por exemplo, se calhar a contabilidade é diferente, outros, né? Mas não deixam de, por exemplo, não só contabilidade, mas também nos ensinar para a vida. Por exemplo, né? Por exemplo, nós temos que respeitar um horário, temos que estar lá a horas, temos que ter sempre aquele horário certinho, nunca muda. E para mim, se calhar isso foi uma vantagem ter um horário sempre certinho, porque se calhar depois a minha coisa já está para Exato, é uma rotina. Exato, é uma rotina. Torna-se uma rotina e para mim pelo menos foi melhor porque né, de dormir e estar sempre a saber que é aquela hora, já tenho aquilo vocês aqui, o horário não é sempre igual, mas têm aulas de manhã, outras digo eu, tarde. Na escola nós facilitamos mais e tal, se calhar não vou a primeira hora, agora no estágio é sempre. Pois, porque depois na vida do trabalho uma pessoa não começa a faltar ou assim, é diferente. Mas pronto, ainda bem que temos o estágio, que é o que eu estava a dizer. É o que eu estou a dizer, isso ajuda. E ajuda-nos a crescer também. Ajuda-vos a crescer, a ver se realmente é o que vocês gostam, não é? Porque imagina que vocês chegam lá e afinal não gosto disto, ainda estavam a tempo de ir para o outro lado e se gostam, pronto. É diferente, vocês têm ali perspectivas diferentes, claro que depois nos sítios que vão, se calhar nem todos são iguais, depois no mundo do trabalho nem todos serem tão simpáticos, ou nem todos serem tão, rabugentes, não sei, que apanha-se de tudo, não é? Exato. Mas pronto, mas acho que tem sempre ali uma noção do que vai ser, porque no fundo o nosso futuro é trabalhar. Exato. Por exemplo, agora vamos ter mais horas, Sim, agora é mais horas. Mas não, assim, acho que não vai ser difícil, né? Já estamos habituados, que fizemos no ano passado. Aquilo é uma continuação, a reavivar a memória de algumas coisas, aprender outras agora já diferentes. Nervosos. Exato. A primeira vez foi assim um bocado. Exato, no primeiro dia. Vais para o Mencito também? Não, este ano não. Mas gostei de estar lá. Só que agora vou para o contabilista do meu pai. Já o conheço, já é assim então mais. Também vai ser fácil. Mas também gostei de estar do time antes. Mas assim é mais. Sinto mais à vontade. Sim. E para o mesmo sítio é mais fácil a continuação. Sim, é mais fácil. Mas também se conheces, sim. Também mais para o mesmo sítio. Eu vou para o mesmo sítio. Eu já sei que vais. Mas pronto. Para mim, por exemplo, eu também gostei do ambiente de trabalho, por isso se calhar também me sentia mais à vontade. Se fosse para um mais exigente, se calhar não. Ele por acaso disse: olha, eu não vou para outro, eu vou continuar no mesmo. Exato, eu gostei, por isso. E acho que foi também, como eu gostei de estar naquele ambiente de trabalho, também foi o que fez, por exemplo, se calhar estar ali a arrumar as capas, que era a parte que eu menos gostava. Gostava mais da parte do computador, mas nem nas capas eu me sentia chateado, estava lá a arrumar e me sentia confortável a fazer aquilo que eu faço. Que é aquilo que eu estava a dizer, também depois como temos um horário fixo, é muito mais fácil para nós. Agora aqui, podíamos à 1, podíamos às 5h30, é muito mais difícil. E depois mesmo consegues organizar, por exemplo, imagina, agora estás a trabalhar, hoje tenho que fazer aquilo. Tens um horário e consegues, ora bem, o que é que eu vou fazer primeiro? Vou fazer isto, depois faço aquilo, porque conseguimos gerir mais ou menos, sabemos o que temos para fazer e naquele tempo todo conseguimos gerir. É mais fácil do que agora, olha, a pessoa faltou, olha, agora tenho que ir mais não sei o quê. E às vezes é mais complicado e é diferente do mundo do trabalho. E agora uma vantagem porque vai ser, por exemplo, na contabilidade, nós fazemos coisas diferentes ao longo do ano. Se calhar que nós fomos naquela época, em junho, agora já sabes no final. Vais fazer coisas diferentes. Exato, agora vamos fazer coisas diferentes, vamos aprender mais. Lá está, agora, nesta altura, tu vai ser a validação das faturas, ainda és capaz de apanhar aquela confusão agora dos inventários, que até 31 de janeiro há muitos clientes que não fazem os inventários, e depois temos que nós ajudar este ano, infelizmente, não vai ser, por exemplo, para o ano, já era ser este ano, vai ter que ser em fecheiro, e há muitas pessoas que dizem: menina, como é que eu vou pôr isto no computador? Mas eles têm que pôr no computador. Agora, nós ainda conseguimos mandar em Excel, e eles mandam-nos aquilo num papel, e nós passamos para o Excel e mandamos. Mas para o ano não vai ser assim. Eles têm mesmo de ter um programa pós-stocks. Já era para ser este ano, mas chegamos a dezembro e alteraram mais um ano. Mas para o ano, eu penso que não será, que já anda para aí há 3 anos para ser alterado, será mesmo. E há muitos empresários que não conseguem. E eu acredito-me, mais um café. Eu compro não sei quantos quilos de café. Aquilo vai dar cafés, vai dar pingos, vai dar meias de leite. Como é que ele vai gerir aquele estoque?
não é fácil depois lá, porque ele vai ter que pôr os quilos de café e o açúcar e vai ter que ser em cafés e leites, pinho. Eu sei que não é fácil, mas tem que ser o informático que os ajude, ou então que haja um programa que no final do ano eles contem e consigam meter no computador, não é? Para mim era o ideal. Eu no meu estágio aquilo já me parecia um trabalho. Eu no início pronto tive que aprender, mas quando já me habituei a fazer tudo, eu já chegava lá de manhã, às vezes ainda não estava lá ninguém, eu já organizava, eu pensava, olha, agora vou fazer isto e depois quando estiver assim mais parado, vou fazer aquilo que demora mais tempo. É isso, porque depois uma pessoa vai se organizar, sabe, tens que fazer aquilo e vai se organizando. Eu sei que tenho que fazer aquilo obrigatoriamente todos os dias, então pronto, repartia, deixava assim de manhã, como estava assim mais com sono e tal, é que estou a dizer, assim mais fáceis, depois de tarde fazer as coisas assim que gostava mais. Enquanto aqui não, tens que ir mesmo para aquela aula ou para aquela. E uma pessoa decidindo, temos que fazer aquilo naquele dia, vamos organizando o nosso dia mediante a fazer aquilo direito. Claro. Pelo menos eu gostei do meu estágio, né? Que é sempre uma coisa mais prática. Por exemplo, se eu tivesse que recomendar a contabilidade, é o que disse. Eu acho que recomendo para quem gosta, por exemplo, de números. É o que estou a dizer. Quem gosta sempre de mexer em papel, estar a analisar e tudo. Eu acho que só recomendo para quem gosta mesmo disso. Sim, é por aquilo que eu disse. É preciso gostar. Agora, quem não gosta de números, não gosta daquilo, vai achar muito chato. Só por ir. Isso, vai achar muito chato. Eu também acho que isso é em qualquer trabalho. Mas isso foi o que eu disse. Isso é em qualquer trabalho. Uma pessoa, quando vai fazer uma coisa que não gosta, chega ao final do dia sempre. Depois as horas passam mais devagar, depois ficam nunca mais chega ao final do dia, não sei o que é. Vai estar sempre frustrada, não gosta do que se faz, quando se vai contrariado. Eu acho que seja qualquer trabalho. Pronto, acho que já fizemos todas as perguntas. Obrigado por vir e obrigado por ter aceitado o nosso projeto. Muito boa sorte para vocês dois, correu tudo bem. Obrigada.